pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Natália Bernardi Altran, sou cirurgiã dentista e também sou aromaterapeuta. Há algum tempo atrás, eu venho colocando aqui para vocês uns vídeos mais curtos com dicas de uso de óleos essenciais. Mas assim, como as pessoas já estão fazendo bastante uso de óleos essenciais na sua vida, como a aromaterapia já está se tornando assim um marco na vida de cada um dos meus pacientes, de cada um dos clientes da minha loja, várias pessoas pediram para mim para que eu fizesse vídeos também mais elaborados a respeito de alguns óleos. Por exemplo, assim, explicando mais a fundo a estrutura química do óleo, como que ele age no nosso organismo, como que ele é obtido da natureza, quais as características desse óleo. Então eu resolvi fazer vídeos assim um pouco mais longos para explicar para vocês determinados óleos essenciais e suas funções. Então assim, o primeiro óleo que eu escolhi para fazer esse trabalho foi o óleo de palma rosa. E o que é o óleo de palma rosa? A palma rosa é uma planta que ela é originária da Índia. E o seu óleo é um óleo ainda pouco conhecido, mas ele apresenta um potencial terapêutico enorme, que é isso que eu vou explicar para vocês através desse vídeo hoje. Ele tem um aroma floral, doce e rosa. Ele é maravilhoso. Então assim, quando você inala um óleo essencial de palma rosa, é como se você sentisse que você estivesse naqueles campos assim, verdejantes, com aquela brisa gostosa, chegando no seu rosto, acariciando a sua face. E cada gota de um óleo essencial de palma rosa, ele pode trazer assim, transformações muito profundas na sua vida. Como eu disse, então, é um óleo originário do sul da Índia, tá? Mas ele já foi utilizado há muito tempo atrás naquela região. Só que depois ele se espalhou por todo o mundo. Por quê? Porque a palma rosa, ela é de muito fácil cultivo, ela é fácil de se reproduzir. Ele tem um cheiro bem característico, assim, de rosa, de gerânio. E por que ele tem esse cheiro? Porque ele tem como principal componente o geraniol, tá? Então, o geraniol é o principal componente químico do óleo de palma rosa. Mas a palma rosa, ela é uma flor? Não. A palma rosa, ele é um capim. E é um capim muito parecido assim com a citronela, com o capim-limão, mas é um capim que apresenta propriedades terapêuticas muito diferentes desses outros tipos de óleos cítricos. Por quê? Por causa da presença de geraniol na sua composição. E quais então são as propriedades terapêuticas do óleo de palma rosa? Bom, primeiro a gente tem que entender que o que significa propriedades terapêuticas. Quando a gente fala de propriedades terapêuticas, significa que existe algum componente dentro daquele óleo essencial, algum componente químico que promove determinadas funções, né? Então, como eu falei para vocês, o componente químico que mais se destaca dentro do óleo essencial de palma rosa é o geraniol. Nós temos cerca de 88% de geraniol. E isso é detectado através do quê? De um estudo denominado cromatografia, que a cromatografia ela vai mostrar a quantidade de cada componente químico que existe dentro de um óleo essencial. E no óleo de palma rosa predomina o geraniol. E o que é o geraniol? A gente diz que ele é um álcool monoterpênico, que apresenta o quê? Propriedades antibacterianas e antifúngicas bastante características. E como que o geraniol apresenta, então, propriedades antibacterianas e antifúngicas? Vários estudos científicos, eles têm mostrado que o geraniol, esse componente que está dentro do óleo essencial de palma rosa, ele tem a capacidade de romper a barreira dos micro-organismos e penetrar dentro do interior da estrutura desses micro-organismos. E ele vai promover nesses micro-organismos, por exemplo, fungos, bactérias, vírus, um desequilíbrio do metabolismo desses micro-organismos, fazendo com que dessa forma o micro-organismo morra, ou seja, ele induz a apoptose celular. E a partir daí, a gente começa então a perceber um pouco daquela magia dos óleos essenciais, né? Então assim, o geraniol, o que ele vai promover? Ele vai
ele vai romper a barreira celular desses micro-organismos, penetrar ali dentro e dizer, olha, você micro-organismo não é legal para ficar nessa região. Então ele, por si só, ele não vai matar aquele micro-organismo, mas ele vai levar aquele micro-organismo a entender que ali dentro não é o seu lugar e esse micro-organismo morre. Então a partir daí a gente já começa a ter uma noção do que é a magia terapêutica dos componentes químicos que estão presentes dentro dos óleos essenciais. E existem alguns estudos aqui, eu vou falar para vocês, contra micro-organismos de H. pylori, HPV, candidíase, tá? E o óleo de palma rosa também, quando ele é aliado ao uso de medicamentos sintéticos convencionais, ele potencializa a ação desses medicamentos. Existe um efeito muito interessante feito com o cetoconazol, que é um antifúngico, junto com o óleo essencial de palma rosa, tá? Então, assim, basicamente, propriedades antifúngicas, antivirais e antibacterianas. O geraniol, ele apresenta também uma atividade antitumoral. Existe um estudo que é denominado Estudo das 100 Faces do Geraniol. Esse estudo é um estudo científico que ele foi publicado em 2020, tá? Onde confirma, ali pelos dados do autor, que o geraniol apresenta atividade antitumoral. Mas o que acontece? O mecanismo de ação, como esse óleo age numa célula tumoral, ele ainda não foi descrito cientificamente. E a gente que estuda aromaterapia, a gente que estuda óleos essenciais, a gente sabe que ainda existem coisas dentro dos óleos essenciais que são inexplicáveis, né? É uma coisa que a natureza traz pra gente, mas que ainda não existe uma explicação aqui no meio onde a gente vive. É preciso sentir, acreditar e usar. Então, nisso consiste a magia também do tratamento com os óleos essenciais. Nós temos estudos também para câncer de pulmão, câncer de colo retal, adenocarcinoma intestinal, hepatomas, que são cânceres no fígado, câncer na pele, câncer de próstata, câncer de boca, tá? Então, assim, existem vários estudos que estão analisando as propriedades do geraniol em relação às células cancerígenas. E um dos estudos, é um estudo que conseguiu um trabalho um pouco mais a fundo. O autor notou que existiu uma despolarização da membrana plasmática da célula cancerígena. E essa despolarização induzia a apoptose celular das células tumorais. Ou seja, ela induzia que a célula tumoral entendesse que aquele lugar ali não era um lugar para ela, tá? Entendesse que ela estava vibrando desarmonicamente dentro daquele corpo, que a vibração energética daquela célula tumoral não estava batendo ali, não estava condizendo com a vibração do corpo no qual ela estava inserida. Então a célula, ela começa a entender que ela não faz parte daquele corpo, que ela está diferente ali, e ela prefere então se matar, fazendo isso de forma harmônica, dando lugar para células saudáveis. Isso são coisas de Deus. Isso não tem ainda como a gente explicar cientificamente, né? Então, é uma célula que ela não está fazendo ali aquilo que ela tem que fazer, ela está vibrando totalmente fora daquela frequência. O geraniol faz com que ela perceba, que ela fale, poxa, eu não sou daqui. E com que ela mesma se mate e dessa forma ela dê lugar para células novas e sadias. É muito profundo a ação terapêutica do geraniol contra as células cancerígenas. Tem um outro estudo também, ainda nessa área de terapêutica, de uma combinação de simvastatina com o uso do óleo essencial de palma rosa. Então, o palma rosa, o óleo de palma rosa, ele inibiu a biossíntese do colesterol, tá? E agora as pessoas perguntam também, mas como que eu devo usar, por exemplo, eu tô com uma célula cancerígena, eu tô com câncer, tal coisa. Como que eu devo fazer uso desse óleo de palma rosa? A principal forma de uso para isso é a ingestão. Você precisa
ingerir o óleo essencial de palma rosa. Mas isso não deve ser feito de forma alguma sem você passar por uma consulta com o aromaterapeuta. O aromaterapeuta, que é aquela pessoa que estuda a fundo os óleos essenciais, que tem esse feeling de saber ali o que o seu corpo está precisando, o que também é a causa desse câncer, né? Porque o palma rosa, depois, como eu vou explicar para vocês, não só o palma rosa, mas os demais óleos essenciais, eles agem também ali na parte emocional. Por quê? Porque o que foi a verdadeira causa daquela doença? Por que aquele câncer se desenvolveu? Então, isso também tem que ser tratado e pode ser tratado junto com óleos essenciais. E para isso, para que você faça a ingestão de um óleo essencial, é imprescindível que você faça uma consulta com o aromaterapeuta. Tá bom? Bom, então como a gente falou dos benefícios terapêuticos, eu vou falar agora dos benefícios na pele, tá? Porque o óleo de palma rosa, ele é muito utilizado em cremes, em blends faciais, corporais. E por que ele é tão utilizado para isso? Porque o geraniol, ele tem um efeito antioxidante, tá? Ele deixa a pele mais viçosa, mais brilhante, com mais vida, com mais atratividade, tá? Então ele é muito utilizado em blends, ou seja, em sinergias, em mistura com outros óleos e também com cremes, com óleos vegetais, para esse tipo de coisa, para promover um rejuvenescimento facial, para que a sua pele fique cada vez mais e mais vibrante, tá? O óleo de palma rosa, por ele possuir ali o geraniol na sua composição, 88% é uma grande quantidade de geraniol. Quando você aplica esse óleo pela primeira vez, ele pode coçar um pouquinho a sua pele, tá? Então, para quem nunca usou o óleo de palma rosa, ou para quem nunca usou óleo essencial em blends para faciais ou corporais, é legal começar com baixas concentrações. Então, geralmente, você vai fazer uma concentração de 1% e depois essa concentração pode ir aumentando. O que significa concentração de 1%? Significa que você vai colocar 1% de óleo essencial em 100% de óleo vegetal ou de um creme base. Então, por exemplo, se você pega um óleo carreador que tem 20 ml, você vai acrescentar aí dentro, por exemplo, 2 gotas do óleo essencial de palma rosa. E depois essa concentração pode ir aumentando, tá? Essa concentração pode passar para 2, 3, 4, 5%. Isso é a proporção, é proporcional. Depois, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo também explicativo sobre o que significa a proporção de uso de óleos essenciais. Por exemplo, em 20 ml de óleo vegetal carreador, para que eu tenha 1% de concentração de óleo essencial, quantas gotas eu coloco? Aí a gente tem que fazer uma continha e eu vou colocar isso aqui tudo para vocês depois, tá bom? Então, os óleos essenciais, o óleo essencial de palma rosa, ele pode ser utilizado em sinergia, junto também com vários outros óleos essenciais, para potencializar esse efeito na nossa pele. E um outro efeito observado também pelo geraniol, foi feito um estudo em manchas de pele, e foi observado que ele inibe a enzima tirosinase. O que é a enzima tirosinase? A tirosinase é uma enzima que está presente no nosso organismo e que ela aumenta a produção de melanina e causa manchas na pele. Portanto, se o óleo de palma rosa, o geraniol, inibe a produção de tirosinase, o que ele faz? Ele é eficaz para o tratamento de manchas na pele. Então, ele é muito utilizado também para blends, para misturas ali onde você vai passar na sua pele, para manchas, para melasmas, em composição junto com outros óleos essenciais também, tá? Agora, uma pergunta assim, que sempre fica no ar, que várias pessoas me perguntam. Por ele ter uma alta quantidade de geraniol, e ele é muito parecido com o óleo de rosas e com o óleo de gerânio, que também apresentam uma quantidade específica e alta aí de geraniol. Só que ele tem um valor mais acessível. O óleo de palma rosa, ele tem um valor mais acessível do que o óleo de rosas e o óleo de gerânio. Ele pode substituir o gerânio ou a rosa nos blends de aromaterapia? Aí uma coisa que a gente diz assim, quimicamente, se a gente for estudar unicamente a estrutura química desse óleo, sim. Por quê? Porque eles apresentam geraniol na sua maior quantidade.
Mas para quem estuda aromaterapia, para quem faz uso de óleos essenciais, a gente sabe que cada planta tem uma alma única. Cada planta tem um espírito único. Portanto, quando a gente avalia aquilo quimicamente, ele é igual. Mas também, ele é parecido. Mas quando a gente vai entender essa outra parte, que ele também age em processos emocionais, ele trata ali problemas emocionais, por exemplo, de estresse, de depressão, cada óleo vai ter a sua particularidade. Então, nunca um óleo é igual ao outro. Eles podem ser parecidos. Então, se você vai usar um óleo de palma rosa numa formulação para você passar na sua face, única, exclusivamente para manchas, tudo bem. O giraniol dele vai ser bem próximo do giraniol do óleo de rosas ou do óleo, de gerânio, tá? Agora, se você deseja também outras funções, uma função mais na parte emocional, aí você tem que usar aquele óleo específico. Então, aí tá a grande diferença de você entender a magia dos óleos essenciais, a magia da aromaterapia. Bom, então nós falamos da parte terapêutica do óleo essencial de palma rosa e falamos também de como eles devem ser usados para a pele. Agora nós vamos entrar aqui na parte emocional. Então, o óleo de palma rosa, ele também é muito, muito utilizado para problemas de estresse, ansiedade, depressão, tá? Existem também estudos feitos na área de psicoplastogenia. O que é psicoplastogenia, tá? São algumas substâncias que aumentam a produção e a conexão de novos neurônios, tá? Então, quando essas substâncias são utilizadas, elas aumentam a produção e aumentam a conexão dos neurônios no nosso cérebro, tá? Então, isso vai tratar depressão, vai tratar ansiedade, por quê? Já existem estudos também que em casos de depressão a pessoa apresenta os neurônios encurtados. Então, o geraniol, ele faz o quê? Ele expande, ele faz com que esses neurônios cresçam e ele aumenta a produção desses neurônios dentro do nosso cérebro. Então, ele é muito útil contra a depressão. Isso é uma explicação mais científica e mais química, né? Então, se acontece isso também, se ele aumenta a produção de neurônios, aumenta essa conexão entre eles, ele auxilia para quê? Para melhorar a memória. Ele é útil nos casos de demência, de Alzheimer, tudo que esteja relacionado com a nossa conexão cerebral. Mas existe aquela parte ali dos óleos essenciais, que além de toda essa estrutura química, além dele fazer tudo isso quimicamente, existe um outro toque específico aí, que a gente ainda não consegue explicar. E eu nem sei se isso um dia vai ter explicação assim realmente científica, vai estar ali no papel, porque é o sentir, usar e acreditar. E para a forma emocional, então, quais são as principais formas de uso do óleo de palma rosa? A principal forma de uso para qualquer problema emocional é a inalação. Por quê? Porque quando você inala um óleo, quando você cheira um óleo, seja através de você colocar uma gotinha na mão e inalar, ou seja através de um difusor aromático, ou de você colocar num colarzinho, qualquer coisa que esse óleo penetre em você inalando, esse óleo ele vai passar o quê? Vai passar essas moléculas de óleo essencial, não o óleo, as moléculas dele, né? Porque na verdade você não coloca o óleo lá dentro do nariz, são as moléculas dele que são voláteis. Essas moléculas vão entrar dentro do seu nariz, passar por tudo isso e chegar ali até uma parte do seu cérebro, do nosso cérebro, denominado sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que está relacionado com as emoções. Então, para tratar problemas emocionais, é muito mais útil que você inale um óleo essencial do que você tome. Porque às vezes a gente tem aquele conceito, nossa, eu vou tomar 1 litro disso daqui para que eu fique calma, para que eu não fique mais estressada. Não, é muito melhor você cheirar. Porque quando você cheira, essas moléculas chegam até o seu sistema límbico, que é aquele sistema cerebral nosso que está relacionado com as emoções. Então, essa inalação
É a principal forma de uso para os problemas que estão relacionados com a parte emocional. Uma segunda forma de uso para a parte emocional também é a pele. Por quê? Porque a via de absorção da pele ela é muito grande. Nós temos vários medicamentos aí que são usados através da pele, né? Então, quando você usa um óleo essencial através da pele, ele é absorvido pela nossa pele. Mas lembrando mais uma vez que jamais você pode passar o óleo essencial, principalmente do palma rosa, puro na sua pele. Ele deve ser usado diluído ali dentro de óleos vegetais ou de creme base numa proporção adequada, tá? Então aí você vai passar o seu creme, você vai passar o seu óleo em todo o seu corpo ou em todo o seu rosto, contendo dentro dele ali uma pequena quantidade do óleo essencial de palma rosa. E como que acontece essa via de absorção da pele? Porque quando você passa esse creme ou esse óleo na sua pele que contém os óleos essenciais dentro dele, isso vai vai cair na sua corrente sanguínea. E da sua corrente sanguínea ele é distribuído e chega também ali até o nosso sistema nervoso central, chega ali, penetra também no nosso sistema límbico e vai promover a sua ação. Tá? Mas a principal via de uso para problemas emocionais é a inalação. E quais as precauções e contraindicações que existem, se existirem, né, do óleo de palma rosa? Então, assim, a pessoa que tem aquela pele muito sensível, como eu falei, ela pode apresentar, assim, um pouco de coceira, um pouco de irritação na pele. Por quê? Porque o óleo de palma rosa ele tem uma alta concentração de geraniol, 88%, e essa substância é um álcool monoterpênico que muitas vezes pode irritar um pouquinho a sua pele. Por isso que ele tem que ser usado no início em baixas concentrações. E também é legal que você evite de usar, por exemplo, os homens depois de ter feito a barba ou depois de algum procedimento estético mais invasivo, né? As mulheres depois de fazer algum tipo de depilação, qualquer coisa que você tenha ali ferido um pouquinho a sua pele, você tem que evitar de usar. Dá um tempinho e aí você coloca o óleo essencial de palma rosa, tá? Isso mais uma vez salientando que sempre ele tem que ser diluído numa base carreadora, sendo que essa base carreadora pode ser um óleo vegetal ou pode ser um creme neutro, tá bom? Bom, e na perfumaria, tá? Esse óleo assim de palma rosa, ele é usado também na perfumaria, ele é colocado dentro de perfumes, né? Gente, é claro, né? Se ele tem um cheiro, um aroma floral, adocicado, que parece com aquele cheiro de rosas, é lógico que ele é usado na perfumaria. Ele faz parte ali das notas de coração. O que significa notas de coração? São aquelas notas que saem no meio de quando você usa um perfume. Porque toda vez que um perfume é feito, existe aquela pirâmide olfativa. Então, ali no topo da pirâmide estão o quê? As notas de topo, que são aquelas notas daqueles componentes mais leves, que evaporam primeiro. Então, geralmente, os componentes mais leves são aqueles o quê? Que tem moléculas leves e que saem primeiro. E são aquelas que você vai sentir primeiro. Existem as notas de meio, que são as notas de coração. E aí se enquadra o óleo essencial de palma rosa. Existe a nota de base, que é aquela nota que está ali no fundo, que são moléculas mais pesadas, que você vai sentir o aroma dessa molécula só depois de um tempinho que você estiver usando o perfume, né? Então, por isso que a gente diz, o perfume agora ele tá mudando um pouquinho de cheiro depois que você coloca, porque existe esse tempo para que a pirâmide olfativa toda haja, né? Para que todo esse aroma chegue até o nosso cérebro ali e vá promovendo aquilo que a gente conhece como cheiro, tá? Bom, então ele faz parte ali das notas de coração. As notas de coração de um óleo essencial, de um perfume são muito importantes, né? Porque aquela nota que você libera ali no meio, né? Ela já diz nota de coração. É aquela que realmente vem do coração. As notas de topo geralmente são mais cítricas, como por exemplo limão, bergamota, né? As notas de coração são aquelas ali de meio. E as notas de base são aquelas mais pesadas, como por exemplo os óleos amadeirados, como o vetiver, o sândalo, são aquelas que contêm ali madeira na sua composição, tá? Bom, pessoal, eu acho que deu para dar um apanhado geral assim sobre o óleo essencial de palma rosa. E o que a gente pode concluir
de tudo isso? Que esse óleo de palma rosa, esse óleo essencial de palma rosa, ele é uma verdadeira joia, tá? Porque ele apresenta, assim, muitos efeitos terapêuticos. Ele é de fácil cultivo, tá? Então, ele é fácil de achar, ele é de fácil cultivo, de fácil obtenção, o que faz com que ele tenha um valor um pouco mais acessível. Ele tem a alta quantidade de geraniol na sua composição, em torno de 88% desse componente, que é o que vai dar a ele todas essas características. Então, ele é bastante utilizado de forma terapêutica, ele é utilizado também para forma estética, utilizado também em blends ali, né, para estética, eu digo da face, do corpo. Ele é bastante utilizado na parte emocional. Enfim, ele tem múltiplas funções ali no nosso organismo. E vários estudos, né, estão sendo feitos na área de aromaterapia. E eu acho assim que futuramente nós teremos várias comprovações científicas dos componentes dos óleos essenciais. E o que diferencia, por exemplo, um óleo essencial de um medicamento convencional? É essa magia que ele tem. Não significa que você tenha que deixar de usar um medicamento convencional, jamais. Se você está num tratamento médico para algum problema de saúde, a magia que o óleo essencial tem de potencializar o efeito da medicação que você está usando e diminuir os efeitos colaterais dessa medicação. E para nós, né, que acreditamos, que vivemos a magia desses óleos essenciais, a gente entende que existe alguma coisa a mais por trás de tudo isso. Que a estrutura química dos óleos essenciais, ela é maravilhosa. É a química de Deus, né? São aquelas moléculas ali agindo de uma forma extremamente especial. E quando um óleo essencial ele age numa célula, por exemplo, cancerígena, numa célula tumoral ou no micro-organismo, ele tem aquela nobreza, aquela capacidade de não chegar e agredir diretamente aquele micro-organismo, aquela célula. Não, ele faz com que a célula tumoral, ou ele faz com que o micro-organismo entenda que ali não é o lugar dele, que ele não está vibrando em harmonia naquele lugar, que aquilo está desarmônico. E automaticamente esse micro-organismo, essa célula tumoral entende que está no lugar errado, que ali não é para ele. E aí ela como que se mata, né? Ocorre aquela apoptose celular, ou o micro-organismo mesmo ele se mata, é eliminado. E isso é uma ação assim que até o momento não existe explicação, né? Não existe comprovação científica. Mas é um sentimento que nós que trabalhamos com aromaterapia, nós que trabalhamos e usamos óleos essenciais, podemos ter certeza que acontece e que é real. Sobre proporções de uso, sobre as formas de uso, eu vou fazer um outro vídeo para vocês aqui depois, explicando mais a fundo isso, para que não tenha nenhum problema de erro, tá? Eu estou totalmente à disposição para o que vocês quiserem saber, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem colocar alguma coisa a respeito, eu estou à disposição e com muito carinho eu preparei esse trabalho para vocês e com certeza eu vou falar ao longo do tempo ali de vários outros óleos. Eu peguei uma lista de óleos que várias pessoas me colocaram, que gostariam que eu explicasse mais a fundo, como eu fiz aqui com óleo de palma rosa, e tem os óleos também que eu mesma desejo falar para vocês a respeito deles, porque eu acho que são muito sagrados, às vezes eles são pouco conhecidos, o efeito deles é pouco conhecido, mas são substâncias que a natureza nos oferece aí de uma forma muito especial, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, eu estou totalmente à disposição. Muito obrigada, que vocês tenham um excelente aproveitamento do óleo essencial de palma rosa. Beijo!